Boa tarde, estamos aqui na segunda edição do Fale Blogueiro, programa de entrevista com os blogueiros da Folha. Tenho a honra de receber Salvador Nogueira, que é jornalista científico, colunista da Folha, escritor e também blogueiro do Mensageiro Sideral. Bom, Salvador, prazer. O prazer é todo meu estar aqui com você, é um projeto novo e eu estou empolgado por participar dele. Legal. E até parece que a gente combinou que na quarta-feira de madrugada teve a morte do Stephen Hawking, mas o programa já estava combinado há mais de uma semana, né? E, bom, eu queria que você começasse comentando sobre a morte do Hawking, como você recebeu a notícia, como... Cara, bom, aconteceu no final da noite, começo da madrugada aqui no Brasil, né? E lá também, primeiras horas do dia 14. E o que aconteceu ali foi que me avisaram pelo WhatsApp. Aquela coisa, um amigo falou, isso aqui é verdade? Uhum. Eu falei, putz, tem todo jeito de ser, né? Porque o Stephen Hawking é um cara que a gente... Eu sei que é terrível falar isso, mas a gente já tem a expectativa de que ele viesse a falecer há muito tempo. Uhum. Porque, afinal de contas, os médicos, quando diagnosticaram ele com a doença, falaram, você vai viver 3 anos. Quando viveu 10, 20, 30, 40, se aposentou e tal, não sei o que, você fala, bom, tá chegando essa hora, né? Sim. Então, assim que circulou a notícia, eu já estava meio de sobreaviso de que isso provavelmente viesse a acontecer aí num dos próximos anos. Uhum. E aí, então, não foi uma surpresa, aí fui atrás da notícia, aí preparar o texto e tal, e não sei o que, e já pensando no dia seguinte, porque essa altura, você imagina, a gente que tem aqui a vivência do jornal Folha de São Paulo diário, né? Uhum. Você chega uma notícia que acontece 1h da manhã, você pensa ela para a rebarba daquela última tiragem da edição, mas você também já está pensando no dia seguinte, no teu jornal do dia seguinte também. Sim. E como é que você vai dar continuidade a isso. Uhum. Então, o trabalho é basicamente esse. Agora, assim, eu achei que eu fosse, aí o lado mais pessoal, eu achei que eu fosse ficar mais chateado com a morte do Hawking. Eu sinceramente não fiquei tão chateado, eu fiquei emocionado, mas emocionado com um sentimento bom, um sentimento de, poxa, missão cumprida. Esse cara é um exemplo tão maravilhoso para a humanidade do que a nossa capacidade de espírito, de determinação podem fazer, que mesmo nas condições mais adversas, o cara realizou tudo o que ele realizou, fez tudo o que ele fez, mudou a vida de tanta gente. E isso é uma coisa que às vezes a gente não comenta muito, né? Fala muito do cientista, mas tem aí o cara engajado na causa dos deficientes físicos, tem o cara que usou o prestígio dele para alavancar uma série de causas importantes. E, poxa, missão cumprida, né? O cara chegou aos 76 anos nessa 51 condição. anos a mais, né, do que os médicos tinham dado. E aí, a minha sensação, na verdade, foi, poxa, que bom que esse cara, o exemplo dele permanece para nós, né? A gente perde a figura, mas a gente ganha o exemplo. Legal. Para quem entrou agora, estamos com o Salvador Nogueira, que é jornalista científico e colunista do Mensageiro Sideral. Então, estávamos discutindo sobre o Hawking e, em termos históricos, já numa perspectiva histórica, que é claro que ainda é muito cedo, passaram uns 3 dias, né, da morte, mas a gente já consegue visualizar uma escala Newton, Einstein e Hawking. Como que você vê isso? Essa é uma questão difícil, eu acho, porque o Hawking, ele é uma grande figura numa dimensão maior do que a dimensão da realização científica. Por esse lado humano que você falou, né? Ele não era um cientista tão absurdamente genial quanto foram Einstein e quanto foi Newton. Esses caras realmente são pontos completamente fora da curva. O Hawking é extraordinário por tudo que ele conseguiu fazer, nas condições em que ele conseguiu fazer. Essa que é a grande coisa. Ele foi um grande pesquisador, teve resultados absolutamente revolucionários e sofisticadíssimos no que diz respeito à física de buracos negros e à cosmologia, ou seja, a nossa tentativa de entender a origem e a evolução do universo, mas ainda assim ele não é um cara revolucionário, como Einstein foi revolucionário com a relatividade, e também contribuindo com o início da teoria quântica, e como Newton foi revolucionário basicamente fundando a física, né? Então, quer dizer, ele não se coloca nessa escala, eu acho. Entendi. Do ponto de vista da contribuição científica.
Mas ele tem uma outra dimensão que esses caras não têm. Quer dizer, até tem em certa medida. Então você pega, por exemplo, o lado do pacifista, do Einstein, né, do cara universalista, o cara contra a cultura nacionalista exacerbada e tal, e a fuga do nazismo, etc. E tal. Então tem uma outra dimensão social do Einstein. Sim. O Newton, na sua época, também teve, mas era um cara... O Newton era mais recluso, não era? Era um cara muito recluso, era um cara muito vingativo. Ele não era um bom exemplo de vida. Como pessoa, é um cara que eu não gostaria de ter como amigo, assim. E como inimigo, menos ainda. Mas o Hawking tinha essa dimensão, um cara sempre bem-humorado, um popstar mesmo na acepção do termo, participou de inúmeros programas de televisão, filmes, a vida dele virou filme. Sim. Então, quer dizer, ele tinha esse outro alcance. Eu acho que a sensibilidade dele foi interessante, que ele percebeu o alcance que ele tinha e não restringiu a atividade dele à atividade científica. Ele poderia muito bem ter feito isso. Eu sou cientista, vou continuar fazendo ciência. Mas não, ele resolveu usar essa capacidade que ele tinha de se comunicar com o público e essa empatia que ele gerava com o público pela situação dele para levantar outras causas, levantar outras bandeiras, falar de coisas importantes que a humanidade deveria estar pensando. Então eu acho que ele tem esse componente social que é muito interessante. Mas assim, em termos de genialidade, ele não vai brigar com Einstein, não. Legal. Para quem entrou agora, estamos com o Salvador Nogueira, jornalista científico, escritor e blogueiro da Folha, como Mensageiro Sideral. Teve uma curiosidade que todo mundo comentou, principalmente nas redes sociais, que foi que o Hawking nasceu no dia que morreu o Einstein ele morreu no dia que nasceu o Einstein. Isso. E nasceu no dia que morreu o Galileu. Essas curiosidades, coincidências, costumam acontecer na ciência? Olha, você tinha algum exemplo já assim? Não, tem um caso curioso que é entre o Galileu e o Newton, se não me engano, que um nasceu no dia que o outro morreu. Também entre eles. Entre eles. Uhum. Então, já tinha essa coisinha. E o próprio Hawking gostava de enfatizar que ele tinha nascido na data de morte do Galileu, e ele fala na biografia e tal, então era uma coisa. Agora, eu fico imaginando assim, se os físicos nessas datas, os caras ficam meio preocupados, assim, começa a bater na madeira, ele fala, bom, vai que hoje é o meu dia, né? O jornalista científico já tem que ficar acordado também. Pois já fica de olho, aniversário do Einstein, vamos ver o que vai acontecer. Legal. Salvador, trabalho com mídias sociais há 2 anos. E minha experiência em mídias, além de vídeos de gatinhos e de bebês, me fez ver que as pessoas gostam de IPs, de dálmatas e de astronomia e de ciência. Como você explica essa aproximação que as redes permitiram às pessoas? Cara, eu acho assim, eu acho que as redes sociais têm um componente que é muito apto à astronomia, que é o seguinte, elas são altamente visuais. Você sempre vai compartilhar uma imagem ou um vídeo ou alguma coisa desse tipo. Né? Os textos brutos sem imagem são mais incomuns, são menos comuns, e a astronomia é muito favorecida por isso, porque, bem ou mal, e esse talvez seja um dos grandes mistérios do universo, é que ele é lindo. Né? A gente faz imagens e imagens ao telescópio que são absolutamente maravilhosas. Quando eu digo que é um mistério mesmo, porque... Veja, evolutivamente o ser humano não teve nenhum processo de seleção natural para ele achar o céu bonito. Muito pelo contrário. Como ele não tinha, antes dos telescópios, ele não podia ver grandes detalhes no céu, não existia nenhuma razão pela qual ele devesse ser bonito, né? Que a gente achasse ele bonito. Não tem nenhuma força natural que moldou a gente achar ele bonito. E, no entanto, quando começamos a pegar com Galileu uma luneta e olhar para o céu, começamos a encontrar coisas maravilhosas no céu. Então, essa é uma coisa misteriosa e é uma coisa que cativa a gente de uma forma muito primária, né? Quer dizer, então uma pessoa vê uma foto de astronomia e já fica encantada. E eu acho que tem uma outra coisa também que... Então tem esse aspecto que talvez coloque a astronomia no mesmo pé que os dálmatas e outros exemplos. Quer dizer, são coisas bonitas que a gente gosta de ver, são coisas fofas ou dramáticas ou emocionantes de alguma maneira. Mas eu acho que tem um segundo aspecto, é que a astronomia ela remete às nossas origens. Né? Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como nós viemos parar aqui. A astronomia é uma ciência que, por englobar o universo inteiro, ela se propõe
a estudar essas grandes questões. E é inegável que a imensa maioria da humanidade nasce com esse tipo de questionamento, com esse tipo de curiosidade. Falar, não, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. Né? E a ciência, em particular a astronomia, oferecem essas respostas. Então eu acho que é por isso que tem esse alcance enorme nas redes sociais. Legal. Estamos aqui com o Salvador Nogueira, jornalista científico e blogueiro do Mensageiro Sideral. Quem tiver perguntas a ele pode fazer, que eu estou de olho nas mensagens que estão chegando, como o da Lourdes, que mandou lá para a turma da Folha. Podem mandar as perguntas por aqui. Queria chegar no Elon Musk. Ele, mês passado, teve o lançamento do bem-sucedido do Falcon Heavy. E você escreveu que abriu novas fronteiras da exploração espacial. Queria que você contextualizasse um pouquinho mais para quem não está tão por dentro. E depois eu te faço mais perguntas. Cara, o Elon Musk, a minha perspectiva sobre ele é uma coisa que eu tenho comentado com amigos e colegas e tal, é assim, como é impressionante que um cara só determinado e bem colocado, com uma boa visão, é capaz de mudar o mundo. O Elon Musk, ele é o melhor exemplo disso que eu jamais conheci. Porque assim, ele decidiu enfrentar a indústria automobilística e a indústria do petróleo. E hoje em dia todo mundo fala, agora vão ter carros elétricos, até 2040 na Europa só vai vender carro elétrico, até 2030 em alguns países só carro elétrico. E ele que começou a empurrar essa coisa de carro elétrico, quando a indústria automobilística não tinha zero interesse em carro elétrico, né? E ele com a Tesla empurrou isso. A mesma coisa ele fez com a indústria aeroespacial. Era um clubinho de meia dúzia de empresas que faziam os lançamentos da forma mais cara possível, porque tinha toda a herança tecnológica aí de décadas de Guerra Fria, em que você tinha como prioridade que o negócio funcionasse em detrimento de ser barato, né? Então, tipo, pode ser caro pra caramba, mas tem que funcionar. Sim. E não houve espaço para você aumentar o número de voos e com isso baratear o custo. Porque é evidente que você vai melhorando a sua tecnologia e vai barateando o quanto ela custa, conforme você voa mais e aprende mais com os voos. Né? Então, a indústria aeroespacial sempre esteve limitada pelo fato de que eram poucos players, eram poucas empresas participando ali, que meio que tinham entrado em comum acordo de que esse era o jeito de fazer foguetes, e com um ritmo de lançamentos baixo, que permitiam pouco aprendizado e pouca melhoria da tecnologia. O Elon Musk quebrou todas essas barreiras com a SpaceX e começou a desenvolver coisas que até 5 anos atrás, se você falasse para alguém, até para um especialista em tecnologia de foguetes, ele ia falar, isso aí é loucura, isso aí não vai funcionar, isso vai levar 100 anos para dar certo. Que é, por exemplo, ele lançar o foguete e depois pousar ele de volta. Reaproveitar as partes, né? Reaproveitar. A NASA nunca fez isso. Mas a NASA fez e se arrependeu amargamente. A NASA, o programa dos ônibus espaciais, que foi de 1981 a 2011, ou seja, 40 anos operando essas naves, ele era a tentativa da NASA de fazer uma nave espacial, um foguete reutilizável. Então ele decolava como foguete, pousava como avião, você reutilizava ele, e assim, ele tinha 2 propulsores laterais que caíam no mar e eram reutilizados, e a única coisa que se jogava fora era aquele tanque laranja grandão que ficava atrás dele, que era o tanque de combustível. Aquele descartava mesmo, cada voo tinha que fazer um. Mas ele era majoritariamente reutilizável. Só que o que a NASA descobriu com esse projeto é que, além de ser majoritariamente reutilizável, para ele ser reutilizável e razoavelmente seguro, nunca foi super seguro, mas razoavelmente seguro, você precisava basicamente reconstruir a nave inteira do zero. Então todas aquelas plaquinhas de proteção térmica que tinham na barriga do ônibus espacial, elas precisavam ser inspecionadas, remendadas, trocadas, tal. Então o processo de você preparar o ônibus espacial para um outro voo, depois que ele realizou era tão brutalmente complicado e tão caro que não compensava. Não compensava. Então, o ônibus espacial foi a primeira tentativa da gente fazer uma nave reutilizável. Ela era, de fato, reutilizável, mas a um custo proibitivo. Tanto que o Elon Musk e a SpaceX, o que realmente chamou a atenção não foi tanto o fato deles conseguirem pousar o foguete. O mais importante era eles provarem que podiam reutilizar depois por um custo que valesse a pena. É cerca de 10%, né, do que a NASA pode fazer com o mesmo
modelo. Né? O custo está caindo brutalmente, e assim, só não vai cair mais porque nesse momento, porque a SpaceX não tem concorrentes. Ela é a única empresa que faz isso, então ela pode praticar preços em que a margem de lucro dela é maior. E o Elon Musk, a gente sabe, ele decidiu, ele inclusive não colocou a SpaceX, por exemplo, não colocou ações da SpaceX na bolsa, porque ele quer manter a empresa focada no seu objetivo. E o objetivo não é uma coisa exatamente que vai dar muito dinheiro, que é colonizar Marte. Então ele falou, não, para eu manter a empresa no curso, eu não vou nem vender ações, eu não vou correr o risco de perder o controle da empresa. Eu estou colocando pessoas aqui, caso aconteça alguma coisa comigo, a empresa não saia dessa rota. Dessa órbita. Então, quer dizer, ele está praticando preços em que ele tem uma margem de lucro melhor, porque ele não tem concorrentes mais baratos, e ao mesmo tempo ele está devolvendo essa grana no desenvolvimento de foguetes ainda mais sofisticados. Basta lembrar que o Falcon Heavy, que decolou e emocionou tanta gente, inclusive eu mesmo, foi desenvolvido com verba 100% da SpaceX. Quer dizer, era dinheiro que entrou na empresa, que eles lançavam Falcon 9, lançavam satélites e tal, e ganhavam dinheiro vendendo esse serviço, eles reinvestiram para fazer o Falcon Heavy. E agora a ideia é pegar o que eles vão ganhar com o Falcon Heavy e com o Falcon 9 e reinvestir nesse BFR, que é o grande foguetão que ele está fazendo, que se der certo, é um foguete que vai permitir a gente colonizar a Lua, colonizar Marte, turismo espacial, inclusive viagem ponto a ponto na Terra. Quer dizer, você pode fazer uma viagem de São Paulo até Tóquio em 45 minutos e vai passar no espaço ainda. Sim, e ele diz que por um preço compatível com o das companhias aéreas hoje. Então, claro que, de novo, esse é aquele sonho que você fala, pô, será que o cara vai conseguir fazer isso? Mas 5 anos atrás estava todo mundo falando, será que o foguete dele vai fazer o que ele fez mês passado? Exato. A gente recebeu uma pergunta muito especial, que é da Juliana Miranda, que foi entrevistada semana passada. Obrigado, Gil. Mas a pergunta dela é muito interessante. Como lidar com teorias científicas que querem se levar a sério, como, por exemplo, dos terraplanistas? Cara, eu acho que, olha... Bom, primeiro, obrigado pela Juliana, pela pergunta. Valeu, hein? Pergunta de amigo essa. Cara, eu acho que não tem que lidar, na verdade. Eu acho que a gente está passando por uma situação muito, muito complicada. Como eu lido com isso, por exemplo, no blog ou no YouTube? É assim, cara, você defendeu a Terra plana, você está fora do jogo. Ah, mas isso não é democrático. Não, mas espera aí, é o meu espaço. Porque sabe o que acontece? E eu tenho falado isso para outras pessoas e eu estou convencido de que esse é o caso mesmo. É assim, eu não vou no canal do terraplanista para falar, não, a Terra é redonda, a Terra é redonda. Eu não vou poluir o canal dele com ideias contrárias às dele. Da mesma maneira, agora, se ele começa a vir no canal de ciência e falar isso, ele cria uma assimetria. Porque ninguém que fala de ciência vai ficar perdendo tempo reclamando do canal do fulaninho. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, vira uma briga injusta. Então, como é que você nivela os termos? É o seguinte, aqui você também não vai falar de terra plana. E aí, pô, como é que eu resolvo isso? Todos os vídeos que eu posto no YouTube, tem uma vinhetinha de 3 segundos, como se fosse aquela de classificação etária, que fala, o vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Acabou. Em 3 segundos eu resolvi esse assunto. Se alguém quiser falar mais, vai falar em outro lugar. Então, assim, pode soar meio autoritário, mas eu acho que não é autoritário. Eu acho que a gente está tendo que, com base na prática aí das redes sociais, uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Que é uma nova realidade que se criou aí no campo da comunicação, que a gente não entende direito, a gente precisa definir quais são os parâmetros e como é que a gente lida com isso. A gente vê empresas aí com enormes dificuldades, no YouTube mesmo, tem problemas com anunciantes porque não consegue direcionar os anúncios para os canais que prestam e acabam caindo nos canais que não prestam. Agora eles estão cortando a monetização de quase todo mundo e ainda estão buscando a fórmula. E eu acho que todos nós, na comunicação, eu, você, todo mundo que trabalha com isso, estamos ainda procurando o melhor jeito de lidar com fake news, de lidar com... E assim, Terra plana é um fake news de 500 anos, é só isso. Que voltou à tona, né? Então, quer dizer, o fenômeno não é muito diferente daquele que a gente vê com qualquer outro tipo de notícia falsa. O que eu acho que fica mais complicado é que a Terra plana é uma coisa tão assim absurda que vira um exemplo que acaba sendo ruim. Porque você fala assim, Terra plana não dá para discutir. Mas e, por exemplo, o criacionismo?
Dá para discutir? Não, também não dá para discutir. Não dá para discutir. Não é, num canal de ciência, você não vai falar de criacionismo. Você não vai falar. Você vai falar de ciência. Sim. E não adianta o criacionista querer dizer que aquilo lá é ciência. Não é. Não é, porque qualquer coisa que se propõe a ser científica precisa ser testável. Precisa ser testável por observações e experimentos. A hipótese de Deus não é testável. Eu não posso fazer, vou fazer um experimento para mostrar que Deus existe. Não existe esse experimento. Se alguém propuser, a gente faz. O Hawking não ganhou o Nobel porque não era testável ao que ele propunha. Exatamente. Então, quer dizer, a ciência tem esse rigor de falar, olha, a gente pode falar de hipóteses e a gente pode falar de fatos científicos que são corroborados por evidências. Agora, se você acha que... as pessoas às vezes acham que quando o cientista fala que é uma teoria, é igual o fulaninho que está no bar e fala, eu tenho uma teoria de que a seleção sem o Neymar não vai ganhar a Copa. Tipo, não é. O uso coloquial do termo teoria não é o mesmo uso que os cientistas dão. Sim. O que os cientistas chamam de teoria é o que as outras pessoas na vida cotidiana chamam de verdade. Né? É isso. A equivalência é essa. É que o cientista, por uma questão de como a ciência funciona, ele nunca vai poder dizer, não, isso é 100% verdade. Porque tudo que ele pode dizer é assim, tudo que a gente observou até agora diz que isso é verdade. Sim. Agora, a gente nunca sabe se a próxima observação vai contestar. Legal. Então, o cientista nunca vai poder dizer que é 100% verdade. Mas é aquilo que, para nós, na vida cotidiana, na prática, é verdade. Então, assim, quando o Newton fala, olha, se eu soltar esse copo, ele vai cair, e vai cair numa velocidade que é inversamente proporcional à distância ao centro da Terra, e com uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso é absoluta verdade. Você pode fazer os experimentos que você quiser e vai confirmar isso. Será que o próximo experimento vai dizer isso também? A essa altura, depois de ter feito 1 zilhão de experimentos, a gente diria que sim, mas a gente nunca pode afirmar categoricamente. E é por isso que a ciência não faz afirmações categóricas. Mas na prática é. Então, é assim que funciona, gente. Para quem pegou no meio, estamos com Salvador Nogueira, jornalista científico, colunista da Folha e blogueiro do Mensageiro Sideral. Ele está respondendo questões sobre Stephen Hawking, astronomia, origem do universo. Quem quiser mandar a pergunta, fique à vontade, que eu estou observando. E agora, mais um assunto que eu tenho certeza que te inflama, Salvador, que é o Brasil na astronomia. Recentemente, o Brasil foi suspenso do Observatório Europeu do Sul, que tem as instalações mais modernas, né, de pesquisa e observação. E não foi a primeira vez, já teve outros exemplos, como da Estação Espacial Internacional. E basicamente é porque o governo brasileiro não cumpre os acordos, né? Então, o ESO ficou, testou cientistas brasileiros, treinou, fez tudo que estava acordado e o Brasil não. Né? Exatamente. E queria que você falasse, minha pergunta é, você nutre alguma esperança pela ciência brasileira? Cara, olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado da ciência brasileira, muito delicado mesmo, em que os cortes de verba são abissais, e um problema que a gente tem em ciência é que, assim, se você corta um ano, mesmo que você devolva no ano seguinte, você tem um impacto daquele corte que, assim, é um ano de pessoas que deixaram de fazer pesquisa, que foram procurar outros caminhos, que foram para o exterior, que foram fazer outras coisas. E quanto mais isso perdura, mais difícil fica. A gente teve aí 2 anos de orçamento terrível de ciência, cada vez pior, e agora temos a PEC do teto que meio que impõe que a gente não pode crescer muito o orçamento, então ele ficou congelado num nível muito baixo. Isso é extremamente preocupante. E fora isso, nós temos essas nossas presepadas diplomáticas, né? Sim. Que é assim, é aquela coisa, pode-se argumentar, e eu já ouvi gente argumentando, não, mas o Brasil não fez nada de errado, porque o ESO está careca de saber que o acordo só está valendo a hora que o presidente canetar lá e mandar para eles. Né? Como isso não foi feito, a rigor o acordo não estava em andamento. Mas, poxa, os caras estão há 8 anos, praticamente, nos dando acesso àquele negócio. Se nós vamos enrolar 8 anos para assinar, a primeira coisa que a gente deve fazer, então para de dar as coisas pra gente. Né? Deixa a gente resolver, a hora que a gente resolver, a gente fala com vocês. Agora, o que eles fizeram não, foi simplesmente empurrando com a barriga e anos, sabe como é? Difícil, não, agora impeachment, agora não sei o quê, vai enrolando. Começou em 2010. E tivemos que passar a vergonha do ESO e falar, então nós vamos parar aqui, né? A gente para, a hora que vocês resolverem, a gente continua.
O que é vergonhoso, porque devia partir de nós. Ó, já que nós não resolvemos, então vamos parar por aqui e aí a gente vê se continua. Né? Então, o problema do Brasil como uma instituição que faz acordos internacionais, na área de ciência, ele tem o hábito crônico de não cumpri-los. Crônico. Então nós temos esse problema com o ESO, você mencionou o caso da Estação Espacial, que foi emblemático, e veja, ninguém aqui está discutindo se esses eram bons ou maus investimentos. A questão é que vai lá um ministro, vai lá um presidente da República, assina um negócio, cara, é o país que está se comprometendo aqui, com outros países. E a partir do momento que você não cumpre, fica feio. Fica chato a gente passar 10 anos esperando a NASA falar, olha, vou ter que te dispensar do projeto porque você não entregou nada, e agora a gente precisa das peças. Fica chato você passar 8 anos usando os telescópios do ESO, para depois de 8 anos os caras falarem, pô, mas vocês não resolveram, então nós vamos ter que suspender, sabe? E a essa altura do campeonato, poxa, tem outros casos. Tem o caso da Ucrânia lá, do foguete Ciclone, que era outro elefante branco que o governo brasileiro arrumou, mas uma vez que você assinou, você precisa cumprir. Você vê que agora o governo quer cancelar o acordo, os ucranianos não querem. E estamos numa briga porque os caras não querem cancelar. Justamente porque, assim, as discussões que têm que ser feitas sobre se um projeto vale a pena ou não, elas têm que ser feitas antes de você se comprometer. Não é depois que você se compromete a hora de discutir se vale a pena ou não. Então, quer dizer, o caso da Ucrânia é emblemático. A gente gastou R$1 bilhão de reais no projeto para jogar fora. Tem lá uma sucata em Alcântara, os caras não têm um foguete na Ucrânia e acabou. Você tem medo do acelerador de partículas em Campinas virar um elefante branco? Cara, o Sirius é um dos únicos projetos aí que estão sobrevivendo bem, né, nesse cenário de penúria da ciência brasileira. Então é um projeto que está recebendo os recursos adequados, está sendo executado e tem o potencial para ser um polo de qualidade internacional, global, o Sirius como um síncrotron, né? Ou seja, como um acelerador daquele tipo. Óbvio, ele não compete, por exemplo, com o LHC, que é outra coisa, vai acelerar outras coisas. Aqui são mais fontes de luz que são geradas e o projeto é absolutamente excepcional, é muito bom, de classe internacional e está em andamento. Então, esse é um dos pontos que a gente deve destacar e falar, poxa, olha, quando a gente se propõe a fazer um negócio direito, a gente consegue. É só uma questão de vontade política e ter coerência nos seus investimentos. Porque competência técnica, o caso do Sirius prova. O Brasil tem competência técnica para estar de igual para igual. A gente vê no caso do ESO, por exemplo, 3 instrumentos que estão sendo desenvolvidos para o telescópio deles de 40 metros, estão sendo desenvolvidos em parceria com astrônomos brasileiros. Mesmo com essa pausa no acordo com o ESO, essas colaborações não vão parar, porque é do interesse dos europeus que os instrumentos sejam desenvolvidos com esses grupos que já começaram a trabalhar neles. Agora, veja vocês, são astrônomos brasileiros fazendo trabalho de ponta, de igual para igual, com os europeus. O que falta? Falta a grana. Enquanto o ESO estava dando espaço para a gente, os brasileiros estavam conseguindo aprovar projetos e conseguir tempo nos telescópios do ESO no mesmo nível dos países europeus. Então, quer dizer, competência técnica a gente tem. Falta um pouquinho de visão estratégica, visão de futuro, o governo parar de pensar só até a próxima eleição e começar a pensar num projeto de país mesmo e saber que o investimento em ciência e tecnologia é absolutamente fundamental. O nosso amigo Givão mandou aqui que os nossos melhores cientistas estão fora do país. Eu tinha até separado aqui o exemplo, acho que há 2 anos, a neurocientista Suzana Herculano Rosell, né, saiu nessa fuga de cérebro exatamente falando que o Brasil não dava estrutura. Queria que você falasse em termos dos astrônomos brasileiros. Temos bons astrônomos aqui? Como estão? Temos bons astrônomos aqui e temos bons astrônomos lá. E isso vale para a maioria dos campos aí da ciência em que o Brasil atua. Eu acho o caso da Suzana muito, muito emblemático e muito interessante pelo seguinte: na época em que ela jogou a toalha e falou, vou embora, não tem como ficar, houve uma reação da própria comunidade acadêmica contra essa atitude dela.
falando, pô, você está sendo derrotista, você tinha que ficar aqui e lutar e tal, e fazer, e acontecer, e pá, não sei o que lá. Ela foi criticada, ela teve dificuldade de lidar com o resto da comunidade por essa atitude. E isso uma pessoa que, depois de fazer vaquinha na internet para manter o laboratório funcionando, né? Não é uma pessoa que desistiu de cara, é uma pessoa que desistiu depois que viu que não ia ter jeito, que não dava para fazer uma vaquinha todo ano para manter as pesquisas em andamento, e que tem uma ambição de fazer ciência de ponta. Afinal de contas, a ciência é um empreendimento internacional. Então é muito difícil você pegar um artigo científico de qualquer área em que todos os pesquisadores sejam de um país só. Muito difícil mesmo. Então é um empreendimento internacional. Qual é a vantagem de você produzir ciência no seu país? É que a ciência produzida no seu país eventualmente vai se transformar em produtos, em tecnologias que vão trazer empregos e dinheiro para o seu país. Então o desenvolvimento vai para o país que desenvolve, que cria as patentes, que desenvolve novos produtos, né? Agora, o empreendimento da ciência básica, de descobrir o mundo ao nosso redor, esse é um empreendimento internacional. Então, tanto faz para a Suzana, que é uma pesquisadora básica, se ela trabalha lá, nos Estados Unidos, ou se ela trabalha aqui. A diferença é que lá os caras dão todas as condições para ela fazer pesquisa de ponta. E aqui, ela estava rastejando para manter o laboratório aberto, né? Agora, o que vai acontecer? Ela vai produzir ciência lá, da melhor qualidade, em parceria com brasileiros e tudo mais. Só que se gerar algum produto lá adiante, vai beneficiar a economia americana e não a economia brasileira. Agora, falando do panorama, então, veja, todo mundo detonou. Pô, Suzana desistiu, tal, não sei o quê. 2 anos depois, estava todo mundo na mesma grita. E agora todo mundo querendo ir embora também. Porque depois que a Suzana foi embora, aconteceram os cortes mais drásticos no orçamento de ciência e tecnologia. O pessoal realmente ficou sem grana para bolsas. Tinha instituto que não tinha dinheiro para acabar o ano, no ano passado, né? Que estava correndo o risco de não pagar a conta de luz. Supercomputador tendo que desligar. Uma situação realmente dramática e inaceitável. Que é de sucateamento da nossa infraestrutura de pesquisa. A Folha fez esses dias uma matéria de medição, né, de desastres naturais, que um monte de equipamento novos não conseguem fazer manutenção, então estão parados. Exato. Então, quer dizer, é uma coisa realmente dramática e séria que está acontecendo. E aí a comunidade científica resolveu gritar, né? Então, aquele protesto que a Suzana fez 2, 3 anos antes, a comunidade resolveu fazer tardiamente. E aí, claro, uma comunidade que nunca se propôs a conversar mesmo com o cidadão, aí a hora que a corda aperta, precisa convencer o cidadão de que aquilo é importante, tem dificuldades. Então tivemos adesão abaixo do nível que seria desejável nas marchas pela ciência, por exemplo, os movimentos aí que houve em defesa da ciência brasileira. Mas porque é uma comunidade que costuma não descer muito do altar. Agora está aprendendo, né? Está aprendendo que precisa de comunicação. A gente estava no começo dessa conversa falando do Hawking, é um cara que sabia atuar não só no âmbito da ciência, como no âmbito da comunicação com o público também, né? E os cientistas cada vez mais estão percebendo a importância disso, de comunicar a importância do trabalho deles, do trabalho da ciência, para a vida das pessoas, né? Você adiantou uma pergunta minha, a gente já estourou o tempo, mas como a conversa está muito legal, não tem como cortar. Que é exatamente isso. Por exemplo, no caso das ondas gravitacionais, as pessoas se interessaram muito por elas. Você via comentário até, talvez em bar fosse um pouco exagero, mas você via as pessoas conversando. Só que você vai ler um texto do jornalismo brasileiro, jornalismo lá fora, muitas vezes, para quem não é jornalista científico como eu, ou para o grande público, você tem que ler mais de uma vez, você às vezes não consegue entender tudo, acho que falta um pouco de didatismo, né? Eu acho que falta didatismo de um lado, do outro lado a gente tem que lembrar que a educação, e não é a educação no Brasil, é a educação no mundo inteiro, ela tem déficits sérios, e déficits sérios na área de ciência, na área de ciências exatas, de matemática. Então um fulaninho vai para uma entrevista de emprego, se ele falar um português mal falado, ele está enroscado. Mas se ele não souber fazer conta de porcentagem, provavelmente nem vão ficar sabendo. Né? Então, quer dizer, existe muito
a gente sobrevaloriza as ciências humanas e subvaloriza as ciências exatas. A maioria das pessoas acham que não é importante aprender sobre química, sobre física, Aí quando aparece uma notícia super legal, todo mundo quer aprender. Mas aí quer resolver esse déficit de 20 anos em uma reportagem. Não é fácil, eu acho que é uma coisa assim, o público e o jornalista precisam se encontrar num meio termo. Né? Então é verdade, o jornalista tem sim que fazer um esforço para ser mais didático. Esse caso das ondas gravitacionais, para mim, foi emblemático, porque eu tive a oportunidade de fazer 3 vezes a mesma história no mesmo dia. Sim. E justamente fazendo esse caminho na direção do didatismo. Então o primeiro texto que saiu no blog, que foi o texto que eu fiz lá na hora, na empolgação, estava para o público médio absolutamente incompreensível. E eu fiquei sabendo disso de forma não muito discreta, né? Quer dizer, o pessoal falando, não está dando para entender. Aí quando pediram a matéria para o jornal impresso, falaram, olha, menos, mais didatismo, as pessoas querem entender, use metáforas, tal. Eu ia falar exatamente isso da metáfora, lendo o seu texto do Hawking, tentando uma parte que você explica o buraco negro, você fala, é como se fosse uma empresa que fosse a falência, né, e aí não tivesse... Então eu acho que o segredo é um pouco por aí, né? Eu acho que a gente tem que usar esses artifícios. Isso de um lado, né, o jornalista fazendo o caminho para chegar no público. Agora tem um outro lado que é o seguinte, até onde o jornalista tem que ir e até onde você tem que presumir que o seu público sabe alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falo de água, ou eu coloco H2O, eu preciso explicar para as pessoas que são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, eu preciso explicar para as pessoas o que são átomos. Você percebe? Se você entrar nessa recursividade, eu preciso explicar tudo, o texto não flui. Exato, também. Você vai escrever uma bíblia e o cara não vai ler. Então também não vai resultar. O segredo, eu acho, é você saber até onde você vai e até onde você pode contar que o seu leitor vai chegar também, né? Em você. E eu acho que esse é um equilíbrio delicado, que é matéria. E claro, quando vem uma coisa dessas, de Hawking, de buracos negros, eu fiz uma entrada na Globo News ontem. Na quarta. E cara, sabe quando você vai falando, você fala, putz, tá ficando complicado isso, putz, eu preciso sair desse... E falando... E pensando, eu preciso ir para um caminho mais simples, e agora o tempo está passando e a televisão, e eu preciso acabar rápido de falar. Vai dando um desespero, você sente, poxa, não deu certo. A sensação, às vezes, no final depois você assiste e fala, até que tudo bem, né? Mas a sensação interna, enquanto você está falando e pensando e já trabalhando isso, você fala, poxa, aí você sente o abismo que existe entre como você entende as coisas, como você lê as coisas por ser familiarizado com elas, e como uma pessoa que nunca ouviu falar daquilo, ligou a televisão naquela hora e está ouvindo um cara falar de mecânica quântica e relatividade. O cara nunca ouviu falar disso. E se ouviu falar, provavelmente era pseudociência. Aquelas medicina quântica, os chakras e não sei o que. Só asneira. Né? Então, quer dizer, o cara, quando ele ouve a palavra quântica, 90% das vezes é asneira. Então as pessoas ficam perdidas. E aí você fala, você pressupõe que tem uma cumplicidade e às vezes não tem essa cumplicidade. Sim, legal. Salvador, a gente já estourou completamente o tempo, mas para quem está aí, o Salvador Nogueira é jornalista científico e blogueiro do Mensageiro Sideral. Mas ainda dá tempo de fazer uma última pergunta, porque astronomia é um assunto muito interessante, a gente poderia ficar horas conversando. Mas que é um tema que interessa a todos também, a questão da busca por vida lá fora. Tivemos novidades no TRAPPIST-1, né, que é o sistema solar mais próximo já encontrado, com algumas semelhanças. Né? O sistema de TRAPPIST-1, o charme dele é o seguinte, é que são 7 planetas do tamanho da Terra, mais ou menos, em várias distâncias da sua estrela, de forma que pelo menos um deles é capaz de acertar a distância para ter água em estado líquido, que a gente considera que é a condição essencial para que a vida floresça, né? É que exista água em seu estado líquido, porque todas as reações químicas da vida dependem da água como solvente. Então você precisa ter água, não tem, né? Se você for pensar nos nossos corpos, as nossas células são basicamente cheias de água. Nós somos mais água do que qualquer outra coisa. Então a água é essencial para a vida e ela precisa estar em estado líquido, que é a fase
da substância que ela permite essas reações de solubilidade e tal, e que gera toda a química complexa da vida. Então você tem ali 7 chances, é como se você tivesse uma loteria em que você, em vez de ter um bilhete, você tem 7. E com 7 chances, a chance de você achar um que tenha essa possibilidade é muito maior. Além disso, é um sistema planetário que está numa posição com relação a nós, em que os planetas passam sempre na frente da estrela. E a estrela é muito, muito pequenininha, bem menor que a do Sol. O que significa que os planetas proporcionalmente são maiores. Se você comparar o tamanho da estrela com o tamanho do planeta, a diferença é muito menor do que, digamos, do tamanho do Sol e o tamanho da Terra. E isso facilita as observações. Então existe uma expectativa muito grande de que ao longo dessa próxima década, não só com os telescópios que a gente já tem em operação como o Hubble e o Spitzer, mas com o novo telescópio espacial que a NASA pretende lançar no ano que vem, o James Webb, a gente vai conseguir detectar o que existe na atmosfera desses planetas. Ou seja, quais são os gases que compõem a atmosfera desses planetas. E vamos saber a temperatura que existe nesses planetas, vamos saber se eles têm oceanos, vamos saber se eles, enfim, se eles abrigam condições para a vida, e mais que isso, se de repente a gente encontrar alguma composição na atmosfera que indique a presença de vida, vamos supor, se eu sou um astrônomo alienígena há 40 anos-luz aqui, que estou observando a Terra passar na frente do Sol, e eu analiso a atmosfera da Terra e falo, poxa, tem 20% de oxigênio molecular nessa atmosfera. Cara, de onde veio esse oxigênio? Porque o oxigênio normalmente ele é muito reativo, então ele se desfaz. Se não tivesse alguma coisa produzindo oxigênio na Terra o tempo inteiro, o oxigênio da atmosfera ia acabar se desfazendo. E, no entanto, ele está lá. Por que ele está lá? Porque nós temos aqui um monte de planta e de bactéria fazendo fotossíntese e pegando CO2 e transformando em oxigênio, jogando na atmosfera. Se você matasse toda a Terra, a vida na Terra, o oxigênio ia desaparecer em poucos milhares de anos. Então, se a gente detectar, por exemplo, uma boa quantidade de oxigênio numa atmosfera, a gente, mesmo sem saber que tipo de vida tem lá, a gente vai falar, opa, tem alguém fazendo fotossíntese, tem alguém fazendo fotossíntese aí nesse planeta. Então, já podem surgir aí, ao longo da próxima década, as primeiras evidências de vida fora da Terra. E aí entra numa outra questão muito interessante, que é o MET, né, que é o Messaging Extraterrestrial Intelligence, que é um grupo que foi formado recentemente de pessoas discutindo, astrônomos, né, e cientistas discutindo como deve ser o contato, a tentativa de contato com a vida lá fora. Pois é, uma coisa que o Stephen Hawking abominava. Ele fala, é melhor não querer mandar mensagem pro pessoal lá, que a gente não sabe. Ele falava uma coisa interessante que é o seguinte, não é nem que eles necessariamente vão ser malévolos, é que assim, todas as vezes que uma civilização mais avançada entrou em contato com uma menos avançada na história da Terra, mesmo que as intenções não fossem ruins, as coisas acabaram muito mal para a civilização menos avançada. Então existe esse risco de você contatar uma civilização que é tão mais avançada que você, que qualquer coisa que eles disserem, por mais benigna que seja, pode causar um caos aqui. Vamos supor, por exemplo, se não seria factível surgisse uma nova religião, por exemplo, baseada nesses alienígenas que, para nós, do ponto de vista tecnológico e de conhecimento, seriam quase como deuses. Será que isso não poderia acontecer e não ia influenciar a história humana para pior, de uma maneira dramática? Tudo é possível, né? Então, quer dizer, as questões, eu acho interessante desses grupos que se propõem a estudar não só a busca por inteligência extraterrestre, que é simplesmente você escutar para ver se alguém está te mandando alguma coisa, mas comunicação, né? Falar com eles e tal. Já mandaram Beatles, né? E Across the Universe. Sim, né? sim. Pois é, já transmitiram. E nas sondas Voyager, né? Que tem aquele disco que tem algumas imagens e sons da Terra, tem algumas músicas também, inclusive Chuck Berry. Tá lá, eu me lembro, tem uma charge engraçadinha que os ETs mandavam uma resposta, né, da Voyager, fala, mandem mais Chuck Berry. Mas enfim, é interessante, eu acho, a gente já começar a se propor e especular o que pode acontecer numa situação de contato. Isso quer dizer que a gente vai fazer contato em breve? Não. Pode ser que nunca façamos, pode ser que demore muito, pode ser que seja depois de amanhã.
Tem grupos contrários que acham que deveria haver um simpósio global para decidir o que vai ser mandado lá para fora. Né? Agora, o que muita gente não leva em conta é que a gente já está transmitindo o pior tipo de coisa possível, que são as nossas transmissões de TV aberta. Estão vazando para o espaço. Aí basta que os ETs tenham um radiotelescópio bem grandão. O nosso story está passando lá fora? Acho que não, né? Não, acho que não, porque tá pela internet. Não, mas tem internet via satélite, então tá. O duro vai ser eles descobrirem como decodificar. Mas tá passando, entendeu? E é interessante isso, você pensar que de repente nos últimos 100 anos, que foi quando a humanidade começou a desenvolver a tecnologia de rádio, é como se tivesse uma bolha crescendo da Terra, avançando na velocidade da luz, né? Porque as ondas de rádio avançam na velocidade da luz. Então você pode supor assim que num raio de 100 anos-luz da Terra, se tem alguém nesse raio de 100 anos-luz, ele já pode ter ouvido a gente. E a bolha continua crescendo. Daqui a 100 anos, a bolha vai ter 200 anos-luz. Quem tiver aqui vai poder ter ouvido. Sim. E assim por diante. Aí é aquela coisa, o cara tá a 5.000 anos-luz. Ele nem sabe que nós estamos aqui ainda. Então essa coisa de comunicação interestelar é bem complicada. Pelo menos com as tecnologias que a gente tem hoje. Legal. Acho que é isso, pessoal. Estivemos aqui com o Salvador Nogueira, jornalista científico, colunista da Folha e blogueiro do Mensageiro Sideral. Para quem não conhece o blog dele ainda, pode acessar folha.com/mensageiro sideral ou joga no Google Mensageiro Sideral, que também vai me achar. Vai achar. E, enfim, queria que você se despedisse do público. Chegaram muitas mensagens, a gente só conseguiu ler algumas. Cara, foi um prazer enorme. Desculpa, às vezes, as respostas meio longas. Eu sei que a gente estourou o tempo monstramente, mas foi um papo excelente, um prazer. Se precisar novamente, estou às ordens. Um grande abraço a todos que ouviram a gente aí. Pode deixar, muito obrigado. E para quem quiser, toda sexta-feira teremos o Fale Blogueiro, com um blogueiro da Folha, sobre o assunto que eles cobrem. E no site folha.com você pode ler notícias do dia. Enfim, fiquem de olho nas nossas redes sociais também, sempre temos novidades. Participem do Desafio dos Dálmatas, que está bombando. Muito obrigado a todos. Abraço. Só consegui encerrar